Eu queria convidar vocês a colocar em pé para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6. São João 6. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia. Diga comigo, grande multidão. Porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Diga assim, já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários não bastariam para que cada um deles comesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães. Quantos pães? E 2 peixinhos. Quantos peixinhos? Mas o que é isso para tantos? Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Deus, obrigado, meu Deus, pela tua gloriosa presença neste lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós já sentimos o teu mover nesta manhã, através de tudo quanto o Senhor já ministrou aos nossos corações, Pai. E pedimos, Senhor, continua, Pai, continua a falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nossa alma deseja, anseia por receber mais uma porção de Ti nesta manhã. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender, Pai, absorver e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor há de falar aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu tomar assento. Se existe algo que a humanidade tem falhado muito, tem errado muito, isso desde sempre, é tentar fazer algo sem Jesus. É achar que conseguimos atingir objetivos sem Jesus. Nós gostamos de ter essa sensação de que nós podemos. Nós gostamos de ter o controle, o domínio das coisas sobre as nossas mãos, sobre o nosso poder. A gente tem dificuldade em poder lidar com situações que fogem ao nosso controle, nós sentimos extremamente desconfortáveis com isso. Quem não gostaria de ter todos os recursos que precisa para comprar tudo a quanto você deseja ter no seu coração? Para pagar suas contas, para comprar as coisas que você almeja, seus sonhos, seus projetos. Eu gostaria de ter esses recursos. Quem não gostaria de ter o domínio sobre a sua saúde, para que você jamais pudesse passar por uma situação de dor, por uma enfermidade, por uma doença? Todos nós gostaríamos. Quem de nós não gostaríamos de ter capacidade suficiente, inteligência suficiente, expertise suficiente para entrar em um negócio, para abrir uma empresa, sabendo que o sucesso está mais do que garantido? Todos nós, sempre, pensamos que essa seria a melhor situação, que eu tivesse o poder e o domínio de todas as coisas que eu intento fazer. O problema é que nós não temos. O problema é que a gente não consegue, mas a gente tenta. E na grande maioria das vezes, nós só vamos procurar ajuda, nós só vamos procurar o socorro, nós só vamos procurar a intervenção divina, o sobrenatural, quando a gente já tentou de tudo. Eu lembro de uma passagem que Jesus entrava num barco com os seus discípulos. E a Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo na popa do navio. Estava dormindo aonde?
na polpa do navio. Entenda que os discípulos eram homens que estavam habituados com aquele mar, o mar da Galileia. Aqueles homens nasceram naquilo, eram pescadores, conheciam aquele mar como ninguém. E Jesus era um carpinteiro. E Jesus estava dormindo, a Bíblia diz que levantou uma grande tempestade. E aquela tempestade sacudiu o barco de forma que a água entrava naquele barco, e aqueles homens tentaram de tudo para poder segurar o barquinho no meio daquela tempestade. Certamente, eles já tinham vivido inúmeras outras tempestades. Mas como aquela, não. O fato é que o barco já estava a ponto a afundar. Depois de toda a tentativa que eles fizeram, aí eles foram lá acordar Jesus. Quando Jesus, você não está prestando, você vai, olha Jesus, o barco vai afundar, nós vamos perecer, acorda aí, porque é hora de abandonar o navio. Jesus levanta, a primeira palavra que Jesus faz, ó homens de pouca fé. Jesus levanta, manda, vento, acalma-te. Jesus não sabia, talvez, mexer nas velas, Jesus talvez não sabia mexer no remo, Jesus talvez não sabia mexer no leme, Jesus talvez não sabia mexer em absolutamente nada do qual aquele navio estava acostumado a ser conduzido. Mas Jesus tinha o poder sobre aquilo que estava causando a tempestade, sobre aquilo que estava causando que aquele navio fosse quase a pique. E Jesus levanta e fala, ei vento, cala-te, ei mar, aquieta-te. E na mesma hora, o vento cessou e o mar se aquietou. E aqueles discípulos perguntaram, meu Deus, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Talvez você nunca experimentou o poder de Deus nesta área da sua vida que você está precisando. Mas nesta manhã eu quero declarar que em nome de Jesus, você vai sair daqui dizendo, meu Deus, quem é este Deus que eu sirvo? Na verdade, vai dizer assim, quão grande é o meu Deus. E nós temos essa dificuldade de chamar Jesus, de pedir a ajuda de Jesus, geralmente, como todas as nossas forças já se foram, quando nós já tentamos de tudo. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, tenho uma boa notícia para você, minha irmã, Jesus é especialista em entrar em situações que eram difíceis e ficaram impossíveis, porque a palavra de Deus nos diz, para Deus tudo é possível. Você pode repetir isso? Para Deus tudo, diga de novo, tudo é possível. Glória a Deus. E agora, nós estamos aqui, nesse texto que nós lemos, vai mostrar justamente essa situação. Jesus estava, esse texto, irmãos, ele é relatado pelos 4 evangelhos. Não são todos os textos, aliás, poucos textos têm o relato nos 4 evangelhos. Até porque o evangelho de João, deste qual nós lemos, ele foi escrito já mais de 20 anos depois que os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos já estavam circulando entre as igrejas primitivas. Evangelho de João, primeira carta de João, o Evangelho de João e as cartas de João e o Apocalipse foram os últimos livros a serem escritos na Bíblia. Então, os 4 evangelhos vão narrar esse momento, porque é importante demais, cada um com a sua ótica, cada um com o seu detalhe. Mateus tem alguns detalhes que Marcos não fala, Marcos tem alguns detalhes que Lucas não fala, e João fala alguns detalhes que os outros também não falavam. Então, o que eu vou relatar aqui está um pouco de resumido em vários outros evangelhos, para que nós possamos ter um entendimento melhor dessa passagem e daquilo que Jesus quer falar conosco nesta manhã. Porque o que Ele quer falar conosco nesta manhã tem a ver que quando o que eu tenho não é o suficiente. Eles estavam, Jesus havia curado muitos enfermos, e Jesus vai para um lugar deserto, os seus discípulos acabaram de voltar de uma missão, da qual eles chegam felizes, falando, Senhor, olha, nós fomos em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome, Senhor Deus, nós curamos enfermos, em Teu nome até os demônios nos submetem. E Jesus fica feliz com ouvir aquilo, eles felizes também,
e Jesus pega e eles estavam cansados, porque a Bíblia nos diz que havia dias que eles não tinham tempo nem para comer. E eles vão para um lugar deserto, um lugar afastado. Mas a multidão, sabendo que Jesus tinha ido para aquele lugar, foi todo mundo para lá. E a Bíblia nos diz que foram cerca de 5.000 homens. Só que naquela época não se contava mulheres e crianças. Então, alguns teólogos aí têm em comum que devia ter entre 15 e 20.000 pessoas. Por quê? Se eu for puder imaginar que alguns deles eram como Jacó, que tinha 12 filhos, então você imagina quantas pessoas tinha ali. Mas vamos considerar sendo razoável de 15 a 20.000 pessoas. Foram atrás de Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus tinha se retirado para descansar um pouco com os seus discípulos, mas a multidão foi atrás deles. E quando essa multidão chega, Jesus passa o dia ensinando, curando, libertando. Aquela grande multidão, dá para pensar 20.000 pessoas, é uma grande multidão. E Jesus, naquele momento que ele está ali, fazendo todo esse mover, pregando, ensinando, curando, salvando aquele povo, vai ficando tarde. E um dos seus discípulos diz para ele assim: Senhor, despede este povo, porque já é tarde. Este povo deve estar com fome, e aqui onde nós estamos não tem absolutamente nada em volta para que esse povo coma. Manda este povo embora. E Jesus olha para Filipe e fala assim: Ei, Filipe, aonde nós compraríamos pão para todas essas pessoas? Jesus estava, na verdade, trazendo um teste, fazendo um teste, que escute só, eu vou ler novamente para você entender. Jesus pergunta: onde compraremos pão? Não é com que compraremos pão, é onde compraremos pão para toda essa gente comer. Versículo 6, ele perguntava isso, somente para o experimentar. Jesus sabia que eles não dariam conta, mas perguntou mesmo assim. Somos testados para entendermos, meus irmãos, a nossa limitação, nossa insuficiência, e concluímos que sem Ele, nós nada podemos fazer. E o que Felipe começa a fazer? Ele começa a contabilizar. Quando Jesus pergunta para ele assim: aonde nós compraremos? Felipe faz assim: deixa eu ver quanto eu tenho. Deixa eu ver o que eu consigo. E ele bota a mão no bolso lá. Provavelmente ele já tinha perguntado para Judas, que era, na verdade, o tesoureiro. Talvez eles já sabiam. Não sei se naquela manhã eles tinham feito uma contabilidade ali para saber quanto dinheiro tinha no caixa. O fato é que todos os evangelhos dizem a mesma coisa, que Filipe vai dizer assim: Senhor, 200 denários não daria para comprar sequer um pedaço de pão para toda essa gente. Não seria suficiente. Olha o que acontece, Felipe vai para o lado natural, o racional, o ordinário. Mas Jesus está em outra esfera, meu irmão. Ele está no sobrenatural, no extraordinário. Essa dimensão não é regida pelo aquilo que nós vemos. Essa dimensão que Jesus está, ela é regida por aquilo que nós cremos. Entenda uma coisa, quando Jesus te pedir algo, não será fácil. Pedir algo, quando vem da parte de Jesus, não é fácil. Jesus pergunta para Filipe: aonde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Não era fácil. E ele começa a contabilizar. Ele começa a pensar: meu Deus, Jesus está pedindo algo para mim. Jesus está me desafiando em fazer algo. Primeira coisa que eu vou fazer é ir para o racional. Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso trazer uma solução para este problema? Como que eu posso trazer um resultado para este teste que Jesus está me fazendo? Felipe, aonde, meu filho, nós podemos comprar pão para alimentar todo esse povo? Meu irmão, se você for solicitado por Jesus a fazer algo, o maior teste que você possa fazer, se é Jesus te falando contigo, é dizer assim: isso é fácil? Se isso for fácil, não é Jesus falando. Porque o fácil, meu irmão, é com a concorrência. A concorrência que pede algo fácil. A concorrência, o caminho é fácil, o caminho é largo, a porta é larga, tudo pode fazer qualquer coisa, tudo é normal, tudo é natural, nada é pecado. Isso é uma concorrência, meu irmão. Com Jesus, ele sempre vai te pedir algo difícil, algo que você vai olhar para o seu raciocínio, algo que você vai olhar para o lado natural e vai dizer assim: eu não consigo fazer isso. Isso não é possível de ser feito. Você vai ter, para atender uma solicitação de Jesus, você vai ter que abandonar o natural, o racional e agir com fé. Estão me entendendo? Digo amém.
É isso que vai acontecer. Todas as vezes na Bíblia que você vê o Senhor chamando alguém, o Senhor solicitando algo de alguém, o Senhor pedindo que alguém faça algo, sempre vai ser algo que a pessoa vai olhar para ela mesma e dizer assim, não tem como ser feito. Você já foi testado? A Bíblia nos mostra que muitos homens foram testados em momentos em que a limitação humana era evidente. Jesus fala assim, olha a continuação do versículo, ele vai dizer assim, Felipe respondeu, 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pedaço de pão. Mas Jesus, finalzinho do versículo 6, ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Somente para o testar. E quantas das vezes Deus chama pessoas na Bíblia que mostram exatamente isso. Senhor, a minha capacidade eu não consigo. Senhor, o dinheiro que eu tenho não é o suficiente. Senhor, essa situação minha é uma limitação, o que você está me pedindo é uma limitação para mim, eu não consigo fazer. Lembra quando Deus chamou Moisés? Deus chamou Moisés e falou, Moisés, vem cá, meu amigo. Você vai tirar o povo do Egito. O que Moisés fala? Eu? Não. Eu não tenho como, Senhor. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu nem falar direito eu sei. Moisés passará 40 anos vivendo no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro. E a primeira coisa que ele fala é, eu não tenho condições. Manda outro, Senhor. Eu não tenho condições. Lembra quando Deus chamou a Gideão? Gideão estava no lugar. Os midianitas já haviam entrado na terra. Os midianitas haviam assumido toda a terra, tudo aquilo que os israelitas plantavam, eles vinham como um enxame de gafanhotos. E a Bíblia nos diz que eles levavam tudo, passaram na terra e destruíam a terra. E Deus vem com Gideão e chama Gideão, escondidinho, lá no lagar, malhando trigo, escondido, lugar de malhar uvas, de espremer uvas, ele estava ali malhando trigo. E aí Deus chama ele e fala assim, rapaz, levanta e vamos libertar esse povo, da mão desses midianitas. Ele fala, eu, Senhor? Não, eu não. Eu sou pequeno, eu sou o menor. E para não piorar um pouquinho, é o seguinte, Senhor, a minha tribo é a menor. E eu sou o menor da minha família. Não tem como eu fazer isso. A limitação que ele olha para o Senhor, como eu posso realizar este feito se eu sou tão pequeno? Como eu posso realizar esse feito se aquilo que eu tenho na minha capacidade não atende à demanda? Eu não consigo atender a isso que o Senhor está me pedindo. Mas a Bíblia diz, Deus é contigo, homem valente. Entende, meu irmão? Quando Deus te chamar para algo, não é pela sua capacidade, não é pela sua força, Ele só vai aqui agir através de você. E aí Gideão vai e livra aquele povo. Moisés vai e livra aquele povo. Imagina quando Deus chama Noé. Noé, você vai construir uma arca, rapaz. Mas nunca choveu, Senhor. Mas você vai construir uma arca. Levou 100 anos, irmãos, para Noé construir uma arca. Foi fácil? Não foi, mas ele foi obediente. Deus, quando chama Jeremias, para que Jeremias fosse profeta entre as nações, Jeremias fala assim, Senhor, eu não sei falar, como é que eu vou ser profeta? Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não tenho como ser profeta do Senhor, diante dessa nação tão grande, eu sou apenas uma criança. Todos eles estavam olhando para a sua limitação. E Felipe fez a mesma coisa. Quando Jesus chama Felipe, Jesus está falando, rapaz, assim como Deus falou com todos esses outros, eu estou querendo levar vocês para uma outra dimensão, para um outro modelo da qual você está acostumado. Você está acostumado a lutar, você está acostumado a pelejar, você está acostumado a viver do natural. Eu estou querendo trazer você para o sobrenatural. Quando estou me entendendo, diga amém. Ei, se nesta manhã você está aqui
E se aquilo que você tem na sua mão não tem sido o suficiente, você olha e fala assim, eu não tenho capacidade suficiente, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho estratégia suficiente, eu não tenho saúde suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, Jesus está te chamando para dizer o seguinte, olha, é nesta fase da sua vida que eu quero te mostrar o meu poder, porque eu vou agir aonde você não pode, eu vou fazer aquilo que você não pode, eu vou intervir naquilo que você não pode, mas se Jesus te chamou, obedeça. Jesus estava chamando Filipe para outra realidade. Para levar ele para um outro ambiente. Ele não está vendo a solução, ele não acha que é capaz, ele está olhando a limitação. Mas Deus vai suprir essa necessidade. Jesus vai trazer a solução. Você vai experimentar, assim como ele experimentou, a mudança do natural para o sobrenatural. Deus quer que você viva milagres, meu irmão. E eu gosto muito dessa parte que Jesus, a Bíblia relata, diz assim, Jesus falou isso, só para o experimentar, porque ele já sabia o que ele ia fazer. A gente tem uma facilidade de pensar, assim como nós somos pegos de surpresa com situações dessa vida diversas, a gente pensa que Jesus também é pego de surpresa. A gente quando recebe uma notícia ruim, a gente quando recebe um desafio grande, a gente quando recebe uma situação que parece ser foge totalmente da nossa capacidade, da nossa força, daquilo que está sob o nosso controle, nós somos pegos de surpresa e falamos assim, meu Deus, o que eu faço? Aí, meu irmão, o chão foge do pé, o coração dispara, a ansiedade toma conta, a gente fica desesperado. Um diagnóstico médico ruim, um aviso breve, qualquer coisa, situações como essa, a gente fica desesperado porque pegam a gente de surpresa. Você levanta de manhã e está sentindo uma dor. Meu Deus, o que pode ser isso? Pega você de surpresa. Você chega no trabalho, recebe um aviso breve, você é pego de surpresa. E a gente pensa que Jesus também é pego de surpresa. E a gente chega diante de Jesus, no nosso desespero, e fala assim, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho recursos para isso, eu não tenho forças para isso, eu não consigo fazer isso, Jesus. E agora? Eu fico imaginando Jesus olhando para a cara de Filipe e falando para ele, rapaz, ei, vai comprar pão para esse povo aí. Filipe deve ter olhado assim, Jesus ter falado sério. Ele não deve ter falado na risada, não. Ele fala, como é que é? Filipe olha assim, meu Deus, 200 denários, é 200 dias de trabalho, irmão, 200 denários. Não dá para sequer comer um pão, Jesus, como é que você me pede uma coisa dessa? E a Bíblia disse assim, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Escuta isso, meu irmão, está difícil aí, está impossível aí, não está fechando a conta, está desesperado, o chão fugiu do pé, você está impactado, está com medo. Eu tenho uma coisa para você, Jesus já sabe o que fazer nessa situação, ele já sabe, você foi pego de surpresa, mas ele não, ele só está olhando a sua reação, o que você vai fazer, se você vai confiar, ou se você vai andar vivendo desesperadamente, se você vai se permitir que ele conduza você, para você experimentar o sobrenatural na sua vida, o milagre na sua vida, para você experimentar o extraordinário de Jesus na sua vida, ou se você vai ficar chorando e lamentando, porque de algumas coisas você precisa fazer. Como é que você está essa manhã? Como é que está essa situação que fugiu do seu controle? E você não sabe o que fazer. O que você tem não é suficiente. Eu quero dizer que Jesus está olhando para você só para te experimentar, porque Ele já sabe o que Ele vai fazer na sua vida, e a Bíblia nos mostra tantas saídas como essa. A Bíblia nos mostra que, imagina quando Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, eu quero incentivar a sua fé para que você tenha a confiança que Jesus não está abalado, não está surpreso com o que está acontecendo com você. Jesus, quando recebe a notícia que Lázaro estava doente, a Bíblia nos fala que chegam perto dele, um amigo, um enviado da família, chega perto dele e fala assim, olha, o seu amigo está doente. E a Bíblia nos fala que Jesus
olha para os seus discípulos e fala assim: Lázaro está doente. Se está doente, ele vai melhorar. Passaram 3 dias. Jesus fala assim: agora nós vamos visitar Lázaro, porque agora ele já está morto há 4 dias. Quando Jesus chega, meu irmão, naquele lugar, as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, estavam desesperadas, tristes. Jesus não veio visitar Lázaro, Jesus não veio socorrer o amigo, Jesus não veio curar o amigo. E todas elas, tanto Marta quanto Maria, debruçam aos pés de Jesus e falam assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, o remédio não foi o suficiente. Senhor, o médico não foi o suficiente. Senhor, a dose de tratamento não foi suficiente, Senhor. E Lázaro morreu, e eu pedi para o Senhor vir, e o Senhor não veio. Meu irmão, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Marta e Maria estavam desesperadas, mas ele já sabia o que fazer. Ele sabia muito bem o que fazer. Quando ele falou: me levam lá para o cemitério, e eles levam: onde vocês colocaram ele? Colocamos aqui. Jesus já sabia o que fazer. Quando falou assim: tira a pedra daí, e removeram a pedra. Marta falou: Senhor, tem certeza? Tem certeza que o Senhor sabe o que você vai fazer? Já tem 4 dias que meu irmão está aí, está fedendo, está cheirando mal. Mas Jesus já sabia o que fazer. Jesus falou assim: tira a pedra, porque eu já sei o que fazer. Só que tem uma coisa: ei Marta, ei você que está me ouvindo, se você crer, verás a glória de Deus. E Jesus manda tirar aquela pedra e grita muito forte. Jesus já sabia o que ia falar. Jesus disse para Deus assim, orou para o céu e falou: Senhor, graças a Deus porque me ouves, mas eu digo isso para que este povo aqui saiba que aquilo que eu peço, o Senhor realiza. E Jesus, quando aquela pedra é removida, ele grita bem alto: ei Lázaro, saia para fora. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, ei meu irmão, aquilo que parece ser sua morte, mas Jesus te trouxe aqui para mudar a sua sorte nessa manhã. Você vai dizer: eu sou um milagre, eu estou vivo, eu estava morto, mas ressuscitei, porque Ele já sabia o que fazer. Ele mudou a minha história, Ele me chamou pelo nome, eu saí daquele buraco que me enfiaram, e estou aqui para a glória do Senhor. Glória a Deus. Jesus já sabia o que fazer. Quando ele manda os discípulos atravessarem o mar, esse mesmo mar que eu falei que ele estava dormindo, foi até nessa ocasião, que ele fala: passamos para o outro lado. Os discípulos não sabiam o que fazer. O que eles vão fazer numa terra distante, numa terra ímpia, numa terra de um povo chamado Gadareno, porque esse povo não tem nada a ver com os judeus, esse povo adora outros deuses, esse povo não tem nada a ver com a gente. Mas Jesus sabia o que fazer, meu irmão. E aqueles discípulos estão atravessando, e a tempestade pega eles, conforme eu relatei, e eles deviam estar falando: meu Deus, que ideia foi essa de Jesus? Sair daqui, atravessar esse mar, para ir nessa terra desses gadarenos, o que tem lá? O que não fazer nesse lugar? Não tem nada que nos interessa ali. Nenhum deles sabia, mas Jesus já sabia o que ia fazer. E Jesus, quando atravessa para aquele lugar, que ele chega ali, tinha um homem, diga um homem, apenas um homem, meus irmãos. Jesus atravessou aquele mar, enfrentou uma tempestade por causa de um homem. E não era um homem santo, não era um homem cheio do poder de Deus, não era um homem com relacionamento com Deus, era um homem que estava possuído de uma legião de demônios. Cerca de 6.000 demônios havia no corpo daquele homem, que era uma legião romana. E aquele homem estava ali, vivendo no cemitério, preso por correntes, andava nu, não poderia sequer viver na sociedade. Jesus atravessou aquele mar por causa de um homem, mas quando ele chegou ali na terra dos Gadarenos, ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Olha o amor dele, olha a compaixão dele, olha quanto ele ama o ser humano. Ei, meu irmão, escute uma coisa: Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele atravessa tudo aquilo por causa de um homem, mas já sabia o que ele ia fazer na terra dos Gadarenos. E ele chega ali, repreende aqueles demônios, expulsa o demônio da corpo daquele homem, e aquele homem se torna um grande missionário naquela terra. Jesus já sabia o que ia fazer naquele lugar. Quanto mais você, meu irmão, você acha que Jesus não se importa com você?
Você acha que ele não se importa com a sua causa? Você acha que ele não se importa com o seu problema? Olha o que ele fez para chegar até um pecador, totalmente possesso, numa situação degradável, até socialmente falando. Mas o amor de Jesus atravessou mares para alcançar aquela vida, e assim muito mais Ele vai fazer por você que está aqui nesta manhã. Ele já sabe o que fazer com a sua causa, meu irmão. Quer outro exemplo? Jesus já sabia o que fazer quando Jairo chegou perto dele e falou assim: Jesus, vai na minha casa. Eu tenho uma única filhinha, de 12 anos de idade, que está muito enferma. Jesus resolve falar assim: eu vou na sua casa, Jairo. E Jesus decide ir à casa de Jairo. Antes que Jesus vá, aquela mulher do fluxo de sangue toca a orla de Jesus. E ali Jesus perde um tempo, ou dedica um tempo àquela mulher. Nesse interim, chegam as pessoas, os vizinhos, os servos de Jairo, dizendo: oi, Jairo, não incomode mais o mestre. Agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, agora não tem mais como resolver a situação. A situação agora, Jairo, está irreversível, porque a sua filha morreu. Eu imagino o semblante de Jairo, quando ele recebe essa notícia. Não teve nada que solucionasse. Em primeira coisa, meus irmãos, para Jairo procurar Jesus, ele já tinha tentado de tudo. Esse é o nosso problema. Porque Jairo era o principal da sinagoga. E para Jairo descer do pedestal que ele tinha, que ele estava como principal da sinagoga, e se ajoelhar aos pés de Jesus, ele abriu mão de muita coisa. E eu não quero entrar, porque não é a pregação de hoje, dessa manhã. Mas o fato é que Jairo chega diante de Jesus, em prol da sua família. Ele não tinha mais força suficiente, recurso suficiente para resolver a situação da filha dele. E ele vai até Jesus. Mas quando ele recebe essa notícia, certamente o semblante dele desabou. Meu Deus, a minha única, talvez ele começou a chorar. Jesus olha para ele e fala: ei, Jairo, não temas, crer somente. Jesus já sabia o que ele ia fazer quando chegasse nas casas de Jairo. Jesus já sabia o que ele ia fazer quando ele chegasse lá, que aquela menina estava na cama, morta, e as pessoas que estavam ali começaram a rir de Jesus. Já tinha gente chorando, mas quando Jesus chega e fala assim: ela não está morta, ela está apenas dormindo. Aquelas pessoas que estavam chorando, que foram pagas para chorar, chamaram os pranteadores, aquelas pessoas começam a rir. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus coloca aquelas pessoas para fora, sobe até o quarto da menina, pega na mão da menina e diz: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina ressuscitou para a glória do Senhor. Ei, meu irmão, se você pensa que a situação que você está vivendo já morreu, não tem mais jeito, já acabou, já enterrou, já está sepultado há um tempo, sei, Jesus já sabe o que vai fazer. Ele vai trazer a vida para essa situação, porque Ele chama a existência as coisas que não são como se elas já fossem. Está difícil para você, está impossível para você, não tem saída para você, acabou para você, mas para Ele, Ele sabe o que fazer, e Ele vai trazer uma saída para você, em nome de Jesus. Jesus não faz nada por acaso. Jesus não faz nada por acaso. Escuta uma coisa: nem a cruz foi surpresa para Jesus. Nem a cruz foi algo que pegou Jesus de surpresa, porque Ele disse: ei, para este momento eu vim. Quando Jesus estava no Getsêmani, e Judas saiu para vender Jesus por 30 moedas de prata, e aqueles soldados não sabiam quem era Jesus, e o Judas disse assim: olha, quando eu chegar lá no Getsêmani, aquele que eu der um beijo no rosto, esse é Jesus. E quando Judas chega, Jesus já sabia, meu irmão. Jesus recebe aquele beijo e fala: amigo, deixa eu chamar Judas de amigo, meu irmão, porque você, entenda uma coisa, ele olha para você como amigo, ele não te trata como você o trata. Judas nunca foi amigo de Jesus, mas Jesus nunca deixou de ser amigo dele. Jesus não foi falso ali, Jesus não foi sarcástico ali, Jesus demonstrou para ele que o amava. Ei, amigo, o que se vieste fazer aqui? E aí Jesus foi preso, foi levado à cruz, mas ele já sabia. Ele falou assim: por este momento
eu vim. Ele veio para quê? Com essa definição, ele veio para este propósito, morrer na cruz para nos salvar. Nem a cruz pegou Jesus de surpresa. Enquanto Filipe estava olhando, o dinheiro que ele tinha não era suficiente, chega André e olha que o que ele tem não atende à demanda. O que ele tem, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. E ele vai dizer, Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Filipe olhava para o pouco recurso. André olhava para a quantidade de gente. E você? Está olhando para como? Está olhando de que forma? O que você tem é pouco ou o problema que é muito grande? A Bíblia nos diz que havia ali um rapaz que tinha. Esse rapaz, entenda bem, irmãos, quando Jesus falou assim, eu já sabia, quando a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ele ia fazer, porque ele já sabia que tinha um rapaz ali, com 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Quem era esse rapaz? Que não era nem contado como homem. Ele falou, tem um homem aqui, porque só se contavam os homens daquela época, tem um homem aqui que tem 2 peixinhos e 5 pãezinhos, não. A Bíblia nos diz que tinha um rapaz, um menino, que tinha essa provisão. Mas ele só tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Escuta isso, ele só tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Deus vai usar é o que você tem. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir de novo para você. Deus vai usar é o que você tem. Às vezes nós estamos esperando algo acontecer de uma forma e Jesus vai usar justamente outra. Às vezes nós estamos esperando a gente ter muita coisa para poder resolver o problema, a gente ter muito dinheiro, a gente está contando com a solução carnal, com a solução que eu vejo, com a solução que está além daquilo que está na minha mão. Por isso que eu estou tão preocupado, porque eu não tenho em minhas mãos daquilo que eu preciso. Mas Jesus manda dizer para você nessa manhã, eu vou usar aquilo que você tem nas suas mãos. Entenda nisso, creia nisso, e sempre foi assim. É o que você tem na sua mão, é o que você tem na sua casa, é o que você tem na sua empresa, é o que você tem dentro de você, meu irmão. É isso que Ele vai usar. Escuta isso. Eu recebi uma vez uma promessa que nós íamos ter uma grande... Olha, nós mexemos com transporte, a minha família, a vida toda. E nós recebemos uma promessa da parte de Deus, que Deus ia nos dar uma frota de carretas. E eu estava confiante naquilo. E trabalhava, meu irmão, com todas as minhas forças. Eu passei muitos anos da minha vida dormindo 4 horas por noite, viajando esse Brasil inteiro. Eu, meu pai e o meu irmão. Trabalhamos muito, muito. E levamos 30 anos do trabalho do meu pai para poder conseguir 5 carretas. Mas a promessa de Deus era uma frota. Mas eu estava contente com as 5. E eu falei assim, isso aqui, Deus abençoou, mas se eu trabalhei arduamente para conseguir isso. Em um ano, diga um ano. Em um ano, perdemos tudo. Diga tudo. Você não esquecer dessa palavra. Perdemos tudo. Em um ano. No final desse ano, sobrou apenas um veículo. Retorcido. Esse último veículo que sobrou, eu estava num culto na nossa igreja, num domingo à noite. Na época eu era presbítero, sentado no púlpito, e eu recebi uma notícia, me chamaram, o diácono me chamou, eu desci. Falei assim, eu quero uma notícia para dar para você. Mas você não fica desesperado, não fica preocupado. Ele disse, imagina. Mas eu quero chegar para você assim, olha, tem algo para te dizer, mas não fica preocupado. Você já fica já antes da pessoa falar. Não é, eu sou diferente não, viu, irmãos? Falei, fala logo, rapaz. Ele falou assim, ó, o seu pai e o seu irmão, eles estavam os dois nesse caminhão, machucaram um pouquinho, mas estão tão vivos. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eles tombaram a carreta lá no Maranhão. A última que tinha sobrado. Mas a promessa de Deus não era uma frota. E eu, meu Deus, e agora?
Irmãos, nós já vinha passando um perrengue danado, porque foi um atrás do outro. Nós estávamos numa situação quebrada. E quando essa carreta chegou, lá do Maranhão, meu pai chegou com um corte no braço, meu irmão com um corte na cabeça. Eu lembro que, eu olhava para aquele caminhão retorcido, sem dinheiro para arrumar, todo retorcido. Eu falei, Senhor, como? Disso aqui, o Senhor vai fazer uma grande frota. Se eu demorar mais 30 anos, Senhor, para conseguir o ciclo, como é que vai ser? Meu pai não vai viver essa história, essa promessa. E Deus falou comigo na hora, através do livro de Ezequias. Olhou para Ezequias e falou, Senhor, está vendo aí esse vale de ossos secos? É possível levantar daqui um grande exército? É possível levantar desse destroço uma grande frota? É possível levantar desse veículo todo retorcido um cumprimento de uma promessa? Eu falei assim, tu sabes, Senhor. E Jesus falou assim para mim, eu só preciso que a partir de agora, você deixe de achar que o que você tem conquistado é com seus esforços. E entregue nas minhas mãos o pouquinho que você tem. Ei, meu irmão, em pouco tempo, diga pouco tempo, em pouco tempo, e muito menos do que 10 anos, eu já tinha aquela grande frota que Ele havia prometido. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? O que você tem na sua mão, irmãos? O que você tem na sua mão? Não é nada para você, mas é o suficiente para Ele. Deus fez milagres que eu nunca poderia imaginar na minha vida que poderia ser feito. Mas eu confiei, irmão, aquela palavra aqueceu o meu coração, eu tinha certeza que o Senhor vai fazer. Como? Eu não sei, a provisão foi chegando, as portas foram se abrindo, contratos foram chegando, créditos foram se abrindo, e eu fui honrando tudo e Deus foi prosperando. Meu irmão, entendo que eu consegui, não levamos 30 anos, 10% nós levamos 30 anos para conseguir o que nós conseguimos depois. 30 anos levaram, com a força do meu braço. E pouco tempo depois, eu tinha uma frota, pelo milagre que Ele operou da multiplicação. Creia. Escuta uma coisa, o que Moisés tinha na mão, para libertar aquele povo do Egito? Uma vara. Deus perguntou a Moisés, o que você tem na mão, meu filho? Depois de Moisés dar todas as desculpas, o que você tem na mão, meu filho? Senhor, eu tenho uma vara. Pois vai ser isso aí que eu vou usar para libertar esse povo do Egito. Elias chega perto da viúva, da cidade chamada Serepta. Ei, viúva, o que você tem aí? Faz um bolo para mim. Eu não tenho nada. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela. E um pouquinho de azeite numa botija. É o que eu tenho, profeta. Entrega para mim. Entrega para mim, que assim diz o Senhor. Da panela a farinha não se acabará. Da botija o azeite não cessará, porque a palavra de Deus é promessa de Deus, e ela obedeceu, e aquele pouquinho que ela tinha, nunca acabou, da panela a farinha, e nunca acabou do azeite a botija. Numa outra situação, uma viúva chega diante do profeta Eliseu, profeta, eu não tenho dinheiro, meu marido morreu e eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos para pagar a dívida. E agora, para piorar, os credores vão vir. Como o meu recurso eu não tenho, os credores vão vir e vão levar os meus filhos, vão levar a herança que o Senhor me deu, para servir de escravo, para pagar esta conta, que porque o meu marido morreu, eu não sei o que fazer. O profeta diz assim, me declara o que você tem. Ela disse assim, eu não tenho nada. Senão um pouquinho de azeite
em uma botija. Ei, meu irmão, é o suficiente para Deus. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, é mais do que o suficiente para Ele. Ei, meu irmão, uma vara para libertar um povo da escravidão por 400 anos, é mais do que o suficiente para Ele. E Ele falou para aquela viúva, olha, você vai lá, vai buscar vasilhas, vai pegar vasilhas emprestadas, não poucas, peguei muitas, acredite, creia, que o que eu vou fazer é grande, peguei muitas vasilhas. Deus está falando para alguém aqui essa manhã, peguei muitas vasilhas, não poucas, creia grande, tenha sonhos grandes, acredite na palavra que eu estou lançando sobre a sua vida. E ela pegou emprestada várias vasilhas. Escuta isso, que isso é profético para a sua vida. Enquanto tinha vasilha, o azeite não parou de jorrar. E ela foi enchendo 1, 2, 10, 20, eu não sei quantas, mas ela encheu todas as vasilhas. O azeite só parou de jorrar quando acabaram as vasilhas. A provisão de Deus nunca acaba. Só acaba quando a sua fé para de colocar debaixo dele. Senhor, me dá. Senhor, eu tenho para receber. Eu tenho espaço dentro de mim para receber, Senhor. Eu tenho vagas, eu tenho espaço, Senhor. Pode mandar porque eu tenho espaço. Eu tenho fé para receber. A provisão nunca acaba. O sobrenatural dele nunca cessa. O que cessou não foi o azeite, o que cessou foi as vasilhas. Está me entendendo? Diga amém. E a Bíblia diz que tanto aquela viúva que atendeu a palavra do profeta Elias, como essa viúva que obedeceu a palavra do profeta Eliseu, não somente ela, mas toda a sua família viveram daquilo. Ela vendeu, pagou as dívidas, e a Bíblia diz que a família dela viveu de tudo o que sobrou, superabundou. Entenda que esses 2 peixinhos, esses 5 pãezinhos, recolheram-se no final 12 cestos cheios. Ei, meu irmão, levanta a tua mão mais alto que você puder, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O que você tem na sua casa, o que já está na sua mão, vai suprir não somente a sua necessidade, mas também de todos que estão à sua volta. Não foi só a viúva que teve o sustento, mas toda a família dela. Assim será com você. A sua família vai ser suprida, a sua empresa vai ser suprida, quem está ao teu lado vai ser suprido, todos vão ser supridos para a glória do Senhor, com aquilo que você já tem na sua mão. Assim diz o Senhor para você nessa manhã. Quando o que eu tenho não é o suficiente. Eu queria pedir o louvor para subir, eu já vou finalizar. Quando o que eu tenho não é o suficiente. Quando as minhas faculdades, quando o meu currículo, quando o meu diploma não é o suficiente. Quando o dinheiro que eu tenho não é o suficiente. Quando os meus contatos não são o suficiente. Quando a minha fé não é o suficiente para mudar um diagnóstico médico. Quando o médico que me indicaram, que eu botei tanta esperança nele, que ele ia me dar um remédio para mudar esse quadro, não foi o suficiente. Quando a estratégia que eu tenho não tem sido suficiente para mudar a situação da minha empresa, do meu negócio. Mas nesta manhã, você já entendeu que se você colocar o pouco que você tem nas suas mãos, com fé, nas mãos de Jesus, Ele vai fazer dessa insuficiência algo mais do que suficiente. Entenda que nunca foi só o suficiente. Entenda que tudo que Deus fez sempre foi muito além daquilo. Aqueles 2 pãezinhos, aqueles 5 peixinhos, alimentaram 20.000 pessoas e ainda sobrou. Diga, sobrou. É isso que vai acontecer na sua vida. Aquele azeite não só pagou a dívida, mas deu recursos suficientes para aquela família vivesse do resto a vida toda. Davi só tinha uma funda, meu irmão.
mas foi o suficiente. Aliás, foi mais do que o suficiente. Porque aquela funda, com apenas uma pedrinha, só aquilo que ele tinha na mão, foi o suficiente para derrubar Golias, para matar Golias. Mas muito mais que isso, deu livramento para uma nação inteira. O que é pequeno vai se tornar grande. Você crê nisso? Diga amém. O que é pequeno vai se tornar grande. O que é pouco vai se tornar muito. O que é ineficaz vai se tornar eficaz nas mãos daquele que tudo pode. Eu convido você a se colocar em pé. Recentemente, um empresário me procurou e ele precisava fechar um grande contrato. Aliás, esse era o contrato que sustentava a sua empresa, ele precisava renová-lo. E ele me procurou e falou assim: pastor, eu estou desesperado. Eu estou desesperado porque até aqui, desses anos todos que eu presto serviço para essa empresa, os contatos que eu tinha dentro dessa empresa eram suficientes para me manter nessa empresa. Por vários anos eu tenho renovado o contrato e sem esse contrato minha empresa fecha. Só que agora, pastor, todos os meus contatos, gerentes, diretores, supervisores, coordenadores, saíram. Uns foram demitidos e outros mudaram de emprego. E eu estou tentando renovar esse contrato nas reuniões que eu tenho feito. Eu estou percebendo que eu vou perder, pastor. Eu vou perder. Porque eu não tenho mais essas pessoas para me segurar. E ele disse assim, foi numa quarta-feira. Ele falou assim: amanhã, pastor. Amanhã é a última reunião. E do jeito que foi a passada, eu estou fora. Eu falei para ele assim. Olhei para ele, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Eu olhei para ele e falei assim: pois é agora que Deus vai agir, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo fala assim: olha, quando eu estou fraco, eu estou. Quando eu me sinto fraco, eu estou. Por quê? Porque eu estou vendo que eu não consigo nada. Porque eu estou vendo que eu sou limitado. Porque eu estou vendo que a minha expertise, a minha estratégia, aquilo que eu achei, meus contatos, que me segurava tanto tempo na posição que eu estou, não é nada. É um sopro. Não é nada. Foi então agora, meu irmão. Agora você vai entregar aquilo que você tem, que é a sua fé. É o pouquinho que Jesus precisa. Ele disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos mover montanhas. Então é pequeno, é pouco. Não pensa você que você precisa ter uma fé gigantesca. Você só precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não vai responder ao seu choro, ao seu lamento, à sua vitimização. Deus vai responder à sua fé. Que é isso que move a mão de Deus. É saber que Ele existe, que o Deus que eu busco é galardoador, é recompensador daqueles que os buscam. É saber e reconhecer que eu não sou nada, mas Ele é tudo. É reconhecer que eu não posso nada, mas Ele pode tudo. É reconhecer que Ele não abre porta, mas Ele põe uma porta até onde não tem parede. Aquilo que Ele abre, ninguém fecha. Aquilo que Ele fecha, ninguém abre. É reconhecer que Ele tem todo o poder dos céus e na terra. E agindo Ele, quem impedirá a seu favor? É esse reconhecimento, é essa entrega. E a Bíblia nos diz, eu vou finalizar esse testemunho, a Bíblia diz que um homem chegou diante de Jesus e falou assim: se tu podes fazer alguma coisa, liberta o meu filho, que ele está possesso de um demônio, que joga ele na água, que joga ele no fogo, tenta tirar a vida dele a todo tempo. Jesus olhou para o pai e falou: se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível
Jesus falou para ele: ao que crer. E até para entregar, meu irmão, você tem que crer. Senão você não entrega. Senão você fica segurando. E esse irmão veio, nesse coração aflito, desesperado. Várias pessoas trabalham com ele. Falei: agora Deus vai agir, meu irmão. Porque agora a sua confiança está nele. A sua insuficiência está colocando na mão dele. A sua pequena fé está entregue na mão dele. E ele chorou ali comigo. E nós oramos, clamamos aos céus: Deus, entra nesta causa e mostra para este homem que tu é Deus na vida dele. E ele saiu dali com a fé animada, crendo. Isso foi na quarta-feira. No domingo pela manhã, eu encontro com ele lá na igreja. E ele estava muito feliz. Muito feliz. E a hora que eu olhei o sorriso dele, eu falei: ah, meu irmão, conta a benção que eu gosto de ouvir. É muito bom ouvir o que Deus faz. Melhor ainda é viver. Se eu fiquei feliz e me emociono até hoje de lembrar dessa situação, imagina ele que viveu. Foi, pastor, inacreditável. Quando eu cheguei naquela reunião, pastor, o contrato já estava pronto. Eu fiquei sem entender nada. E eles só disseram assim: só assina, está tudo pronto, está tudo feito. Meu irmão, Deus vai na frente. É Ele que vai abrindo caminhos. É Ele que vai quebrando correntes. É Ele que vai tirando espinhos. As muralhas caem, porque é Ele que vai adiante de você. Mas você precisa crer. Você precisa entregar. Você precisa entregar os seus 2 peixinhos, os seus 5 pãezinhos na mão dele, para você viver um milagre, meu irmão. O que eu faço, pastor, quando eu não tenho o suficiente? Eu entrego aquele pouco que eu tenho. Eu entrego o pouquinho que eu tenho. E Ele que opera o milagre. É Ele que vai fazer. E você vai dizer assim: quão grande é o meu Deus. Tem um louvor antigo que diz assim: poderoso Ele é. Me ajuda aí, gente. Nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Mais uma vez. Poderoso Ele é. Aleluia. E em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Escute isso. Ele deu vista aos cegos e aos oprimidos. Ele libertou. Com 5 pães e 2 peixes, a mais de 10.000, Ele alimentou. Escuta. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré. Aleluia. Continua operando aqui na IBC. Poderoso Ele é. Cante com fé. Poderoso Ele é. Aleluia. E em nada mudou. Aleluia. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Segura aí. Enquanto nós louvamos mais uma vez, poderoso Ele é. Venha entregar para Ele aqui os seus 2 peixinhos e os seus 5 pãezinhos, ou um ato de fé, mostrando: Senhor, eu só tenho isso, mas diante desta palavra, eu creio que o Senhor vai operar um milagre nessa situação tão limitada que eu estou vivendo. Enquanto nós louvamos, sai do seu lugar, vem entregar o seu pouco que você tem na mão dele. Vamos lá, vai lá. Poderoso Ele é. Canta com alegria. Entregue para Ele o que você tem, um pouquinho que você tem. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. E em
fez. Poderoso Ele é. Creia. Ele não mudou. Ele estava lá e está aqui. Nossa fé. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Entregue, meu irmão. Não fica segurando, não. Se você não entregar, ele não pode fazer. Se você não entregar que você não pode, o pouco que você tem, se você não entregar, ele não pode fazer. Feche teus olhos. Estenda tuas mãos como sinal de entrega. Estenda tuas mãos assim. Fala assim: eu estou entregando, Senhor. E fala para ele o que você está entregando. Diz para ele um pouquinho que você tem, o que você está entregando. Aleluia. Tem um mover de Deus aqui, meu irmão. Tem um mover de Deus aqui, e Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Mostra para Ele: Senhor, eu só tenho isso aqui, Jesus. E se você não tem nada palpável, fala assim: Senhor, eu só tenho a minha fé, que para Ele é tudo que Ele precisa. Oh Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Senhor, nós somos limitados, Pai, e reconhecemos a nossa fraqueza diante do Senhor nessa manhã, Pai. Reconhecemos que nós temos pelejado com as nossas forças, Pai. E temos visto, Senhor Deus, que não tem resultado, Pai. Porque nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos pequenos. Mas nós reconhecemos esta manhã, através dessa palavra, que o Senhor pode fazer, Pai, com essa pouca coisa que nós temos em nossas mãos. O Senhor pode operar algo grande. O Senhor pode operar algo, Senhor Deus, maravilhoso. O Senhor pode operar algo extraordinário. O Senhor pode mudar as circunstâncias. O Senhor pode fazer multiplicar. O Senhor pode fazer fortalecer. O Senhor pode fazer, Senhor Deus, que grandes gigantes caiam por terra apenas com uma pedrinha. O Senhor pode fazer muralhas sendo destruídas. O Senhor pode fazer mar se abrindo. O Senhor pode fazer coisas palpáveis se multiplicarem, recursos se multiplicarem, estratégias, Senhor Deus, direção, portas se abrindo, contratos se fechando. Deus, como o Senhor é grande. E o Senhor não despediu aquela multidão. Tua palavra nos diz que o Senhor teve compaixão deles, mesmo ouvindo de outros: despede, despede. O Senhor: não, eu os amo e vou alimentá-los. E esta manhã, Pai, esta palavra é alimento para nossa alma, Senhor. É alimento para nossa fé, Senhor. Esta palavra, Senhor Deus, é algo decretado dos céus, para que saiamos daqui de posse e debaixo dessa palavra, sabendo que operando o Senhor a nosso favor, ninguém pode impedir. Sabendo que aquilo que nós temos em nossas mãos não é o fim, não é a história sendo escrita somente dessa forma. Nós nos esforçamos sim, mas quem opera o milagre é o Senhor. Quem abre as portas é o Senhor. Quem põe, Senhor Deus, uma mesa farta diante de nós é o Senhor. E quem faz, Senhor Deus, sobrejar, quem faz sobressair, quem faz sobrar muito é o Senhor. E agora, Pai, entregamos em Tuas mãos a nossa limitação, crendo que o Teu milagre hoje é real em nossa vida. Crendo, Senhor, que através dessa situação pequena, frágil e insignificante diante do tamanho do desafio, Senhor, vai se tornar uma arma poderosa nas Suas mãos, Pai, para o Senhor fazer muito mais daquilo que eu estou pedindo ou daquilo que nós estamos pensando, segundo o poder que em nós opera. Assim nós oramos, crendo que esta semana, escute isso, esta semana você vai viver um milagre por você obedecer e entregar a Ele aquilo que você está pondo na mão dEle. Esta semana as coisas vão acontecer. Esta semana, diz o Senhor para você, você vai viver o extraordinário na sua vida, porque tu tem confiado e tem entregue em minhas mãos aquilo que você não pode fazer. Assim oramos, Deus,
crendo no teu poder e no poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu irmão, com toda a fé do seu coração. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Glória ao teu nome. Ah, meu irmão, se eu pudesse descrever para vocês a presença que eu estou sentindo aqui, Aleluia. o mover e a confirmação desta palavra em tantas vidas aqui. Aleluia. Se eu pudesse descrever para você o que Deus vai fazer essa semana na vida de muitos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus opera, meu irmão, na atmosfera espiritual e na atmosfera do sobrenatural. Não limite o agir de Deus pela sua fraqueza. Não limite o agir de Deus pelo que você está vendo. São só 2 pãezinhos, 5 peixinhos. O que é isso? O que é isso para tanta necessidade? Não limite o agir de Deus. Entregue. Confie. E verás o agir de Deus de forma sobrenatural. Eu creio que muitos testemunhos nós vamos ouvir aqui. Aleluia. Quinta-feira, nós estamos continuando a série Recomeços. Precisa recomeçar algo na sua vida? Todos nós temos algo, alguma área para recomeçar, meu irmão. Então venha aprender do Senhor, se fortalecer no Senhor, para viver um recomeço nas áreas da sua vida que precisam, que pararam. Quinta-feira, às 20 horas. Hoje, às 18h30, um outro grande culto de louvor ao Senhor. Você tem convidado a estar conosco para se alimentar um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Nós finalizamos com esse louvor próximo. Soberano Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem confirmado em nossos corações. O Senhor tem renovado esperanças nesta manhã. O Senhor tem renovado fé nessa manhã. O Senhor tem renovado alianças nessa manhã. E o Senhor, meu Deus, Senhor Deus, de cumprir grandes promessas que o Senhor fez aqui neste povo, Pai. Obrigado por essa palavra tão gloriosa que arde em nosso coração nessa manhã. E eu te peço, meu Deus, que essa palavra, Senhor Deus, continue ardendo durante toda esta semana. Que nós possamos andar por fé, Senhor, e não por vista, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, andar debaixo desta promessa e não arredarmos dela, Senhor. Que nós não possamos, Senhor, ver o vento soprando, Senhor, o mar agitado, e nós não possamos prestar atenção nisso. Mas nós possamos prestar atenção nesta palavra, olhando para ela, meditando nela, acreditando nela, andando nela, vivendo nela, sabendo que o Senhor é poderoso para mudar essa situação. Eu quero ministrar, Senhor Deus, esta semana, Pai, algo sobrenatural acontecendo na vida deste povo. O milagre da multiplicação. Estenda tuas mãos, e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Se você crê, diga amém. Com esse louvor nós terminamos. Que Deus te abençoe.